Bom, pessoal, eu estou fazendo aqui o segundo vídeo falando sobre o atentado ao Jair Bolsonaro. Eu fiz um primeiro vídeo logo depois que eu fiquei sabendo dessa notícia, que foi de uma live do Felipe Barros. E eu tô aqui agora mais com calma, eu quero falar mais assim, tranquilamente sobre esse assunto, do porquê que é importante para o sistema eliminar de vez Jair Bolsonaro, falando bem popular aqui para você, matando Jair Bolsonaro. Porque vamos aqui do início. Depois do regime militar, quem foi que começou a se alastrar no poder? Foi a esquerda. Aquela falsa direita de PSDB com PT, com PMDB, e daí de lá para cá eles vêm fazendo essa falsa oposição. Só que o que tem a ver isso? O que tem a ver Fernando Henrique e Lula ser oposição, não sei o que isso quer dizer? Entenda, de lá para cá, grandes transformações aconteceram na esquerda, grandes coisas aconteceram. Por exemplo, os tentáculos da esquerda foi se alastrando, foi crescendo. Antigamente a esquerda era só uma coisinha aqui no Brasil. Só que depois do regime militar, a esquerda foi ganhando corpo, foi ganhando vida, e hoje a esquerda é o que é. Entenda, isso não foi de ontem para hoje. Isso foi ao longo dos anos depois do regime militar. Porque depois do regime militar só entrou políticos de esquerda. Só tinham políticos com viés ideológicos de esquerda. Então a esquerda foi crescendo. A esquerda conseguiu entrar nas escolas, a esquerda conseguiu ocupar poderes grandes no sistema. Eu vou dar aqui um exemplo. No Supremo Tribunal Federal, no Ministério Público Federal. Hoje em dia, só o que você vê assim, de cargos importantes, como, por exemplo, OAB, a ABIN. Então, assim, muitas coisas, muitas instituições importantes, os tentáculos da esquerda conseguiu abranger todo o sistema. Entrou nas escolas, nas universidades e, por último, agora ela está tentando a todo vapor conseguir colocar os tentáculos delas nas crianças. Aí você fala assim, Daniel, isso é coisa da tua cabeça. Não é. Eu quero que você veja essas imagens aqui. Vamos aqui pensar aqui conosco, para que a gente possa fechar por que para o sistema é importante matar Jair Bolsonaro, sendo bem popular. Eu quero que você veja essas imagens aqui de jovens fazendo marcha para maconha, LGBT, pró-aborto, feminismo e outros tipos de movimentos sociais. Aqui você vai ver várias fotos que eu vou colocar aqui. Eu quero que você entenda isso. Agora vamos aqui pensar. Esses jovens que estão aqui, é a população? É o cidadão? É aquela dona de casa? É aquele pai de família? É aquela pessoa que está ali em casa e espontaneamente ela vai para lutar por uma coisa que é de interesse do governo? Não, ninguém vai fazer isso. Então, a gente está vendo que aqui é um movimento para maconha, mas quem são esses jovens? São estudantes. Então, eu quero que você entenda. Calma que a gente vai chegar aqui no Jair Bolsonaro. Eu quero que você entenda. Olha só o resultado de um governo de esquerda. Olha só as consequências. Olha quantos jovens que você está vendo aí nas imagens, que entraram nas universidades crendo que eles iam conseguir ser alguém na vida, crescer, adquirir realmente aquele verdadeiro conhecimento. Não estou dizendo que eles não vão crescer na sociedade ou na sua vida profissional. Estou falando em realmente conhecimento, assim, para que ele possa ser um profissional da área. Então, assim, muitos desses jovens chegaram na universidade pensando assim. Mas olha só no que eles se transformaram. Se transformaram em fantoches de professores marxistas, de interesses de políticos de esquerda. Então aí é o resultado de longos anos de governos de esquerda.
que a gente sempre acreditou que era Lula e Fernando Henrique Cardoso era oposição e tal, mas é tudo balela, isso é tudo mentira. Então, então isso, gente, é um patrimônio para a esquerda. A esquerda jamais vai querer perder isso. Sem falar nesses alunos, que é só aluno de universidades federais. Sem falar nisso, tem a esquerda está com os tentáculos na mídia. O governo paga a mídia para defender o governo, para falar bem do governo, para não falar os podres que acontecem dentro do governo, dos políticos, a roubalheira que é tremenda, para não denunciar os bilhões que vão para fora, para ir para países que defendem ditadores, genocidas, que matam pessoas por apenas pensarem diferente, por apenas ter opiniões diferentes. A mídia não vai falar por quê? Porque ela está recebendo desse governo que está aí pós-regime militar. Fora isso, tem as universidades federais, que lá tem reitores, que tem diretores, que os líderes são todos com viés de esquerda. Fora isso, a esquerda, ela está na OAB, está no Ministério Público, está no Supremo Tribunal Federal, de cabo a rabo, de ponta a outra. A torta, a direita, a esquerda colocou os tentáculos delas, mas isso não foi da noite para o dia. Isso foi anos e anos e anos. O que acontece? Surgiu um nome, surgiu um cara que apareceu aí, que é totalmente contrário a tudo isso que eu acabei de falar. Agora vamos aqui voltando para os alunos. Só para a gente concluir, não tem esses alunos que a gente está vendo aqui, esse monte de aluno que a gente está vendo aqui, fazendo marcha para maconha, fazendo todo tipo de movimentos sociais, que eles têm um linguajar tão bonito, libera isso, aborto, não sei o que, tá, tudo eles têm um palavreado bonito, um discurso muito eloquente, mas a intenção é maldosa. Então o que acontece? Esses aqui que você está vendo aqui nessas fotos aqui, esses milhares de alunos pelo Brasil inteiro, são os futuros advogados de amanhã, são os futuros médicos de amanhã, são os futuros políticos de amanhã, são os futuros ministros do Supremo Tribunal Federal, do TSE, do TSJ, o STJ. São as futuras pessoas que vão ocupar cargos estratégicos e hiperimportantíssimos em todo o sistema. Você consegue entender? Se eles estão aprendendo isso aqui na Universidade Federal, quando eles forem promovidos amanhã, é isso que eles vão defender. Então, para que a gente começar a ir para o Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro, ele veio com esse pensamento e ele despertou em milhares e milhares de pessoas que já pensavam assim, mas que não tinham vozes. Eram todas caladas. Era aquele velho ditado: o gigante estava em silêncio, estava calado, estava imóvel, não fazia nada, não gritava, não dizia, não falava. Ele estava simplesmente em silêncio. E as mídias controladas por este governo de esquerda, sempre desinformando e formando uma opinião idiota na cabeça das pessoas, formando gente analfabetas. Aí simplesmente chega um cara que da noite para o dia. Jair Bolsonaro surgiu, se eu não me engano, foi em 2011, foi 2010. E apenas o que? Em 8 anos, o cara tá fazendo uma mudança na sociedade, assim, sem ele querer. Tá acontecendo assim uma contra-revolução de tudo que está aí já há tantos anos pós-regime militar. Então o que acontece? O sistema confiante que ia conseguir através das mídias acabar com a reputação do Jair Bolsonaro, porque entenda uma coisa, a mídia ela serve muito para isso, para derrubar uma pessoa da noite para o dia ou para levantar uma pessoa. Só que como o Jair Bolsonaro é diferente de todos os políticos que estão aí, porque olha, na minha opinião, 98% são de esquerda, defende todas as pautas de esquerda. E aí simplesmente chegou Jair Bolsonaro com todo esse pensamento de direita, como se chamam, conservador, que traz toda essa ideologia
que é a padrão da sociedade, e simplesmente o cara fez um efeito dominó. E a cada dia ele vem crescendo. Então, aqui voltando ao assunto do crescimento do Jair Bolsonaro. E o sistema contava, estava crente que a mídia ia conseguir destruir Jair Bolsonaro. É tanto que teve um repórter que falou assim, não sei se foi um repórter da Globo, que falou assim, Jair Bolsonaro começa a ruir. Ele deu uma matéria dessa e depois toma-lhe pancada vinda da Veja, Folha de São Paulo, Estadão, de todos os tipos de jornais eletrônicos, revistas eletrônicas, jornais de emissoras de televisão. O cara é atacado o tempo inteiro. Só que o que foi que aconteceu? Não deu certo. O cara tá crescendo absurdamente. É impressionante como o cara tá crescendo. E você viu o vídeo dele em Brasília? Cara, aquilo é assim assustador. Como que o cara tá crescendo? E estamos a um passo das eleições. E o sistema está assim em agonia para saber o que vai fazer com Jair Bolsonaro por causa das eleições, porque você acha, pensa comigo, você acha que o sistema vai aceitar perder essa batalha para um cara que vem fazendo todo esse efeito dominó em toda uma população? Um cara está fazendo toda essa revolução em anos e anos e anos e anos que a esquerda veio criando, formando, levantando todo esse império que hoje o Brasil só não é comunista, totalmente não sei nem porquê. Mas o que acontece? Você acha que o sistema vai aceitar que o Jair Bolsonaro ele faça esse retrocesso em toda essa revolução comunista que está aí? Porque entenda, o Jair Bolsonaro não vai assim, ó, plim, salvar a pátria. Não é assim. Vai ser aos poucos. Ou você acha que a esquerda entrou ontem e já tá, e ela tem esse império todinho que ela tem hoje? Não, isso levou muitos anos. Assim vai ter que ser ao contrário também. Jair Bolsonaro não vai chegar lá, sentar na cadeira e no outro dia, tá, maravilha Brasil, porque não é assim. Porque tudo que a esquerda fez, existirá uma consequência. Os frutos estão aí. Então, assim, o Jair Bolsonaro não vai conseguir da noite para o dia fazer essa contra-revolução. E nem tão pouco sozinho. Ele precisa das pessoas, ele precisa trabalhar em equipe, porque ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Porque a esquerda não foi só uma cabeça, não foi só uma mente. Foram vários integrantes do Fórum de São Paulo que têm pensamentos de esquerda, que é tudo pró-antivida. Tudo que é contra a vida, eles são a favor. E o que acontece? Você acha que o sistema vai permitir, entenda, que o Jair Bolsonaro sente na cadeira de presidente e comece a desmanchar um trabalho de longos anos que o marxismo cultural, os políticos de esquerda vieram montando bloco a bloco? Então, agora você consegue entender por que não querem que Jair Bolsonaro seja presidente do Brasil. E digo mais, preste bem atenção, isso fez com que Jair Bolsonaro venha a crescer mais ainda. Graças a Deus que ele não morreu, mas é grave a situação dele. Eu estava vendo aqui, e eu vou ler daqui a pouco, o que o filho dele falou sobre a situação dele, que é grave. Mas assim, voltando aqui ao assunto, você acha que o sistema quer que Jair Bolsonaro sente na cadeira de presidente? Só que não. Então eles precisam fazer alguma coisa. Eles estão usando o politicamente correto o tempo inteiro, mas o politicamente correto tá falido. Ninguém quer mais saber de politicamente correto. Eles estão usando o tempo inteiro o politicamente correto e o politicamente correto não dá mais, não cola. Não cola. Aí estão ofendendo ele pelo politicamente correto através de mídias sociais, de televisão, e não está mais colando, porque o povo não usa o politicamente correto. A língua do povo com o povo não é politicamente correta. Entendeu? Então o Jair Bolsonaro, ele fala como as pessoas de rua, de bairros falam. Não é? As pessoas não são, não sei o que, isso, aquilo, aquilo outro. Não, isso não existe no meio da população. Essa hipocrisia é só quando os políticos estão na frente das câmeras. Nós vamos ajudar as pessoas, democracia, pela defesa da cidadania, não sei o quê. Eles têm um discurso perfeito, mas na prática eles são maldosos, perversos. E tá aí
um militante de esquerda tentou assassinar Jair Bolsonaro. Só não deu certo, mas ele é um assassino. Ele tentou matar Jair Bolsonaro. Ele tentou, militante de esquerda. Isso não acontece ao contrário. Ninguém que apoia Jair Bolsonaro vai tentar matar Ciro Gomes, vai tentar matar Lula, vai tentar matar Marina, vai tentar matar Boulos, vai tentar matar Alckmin. Ninguém vai fazer isso. Mas tentaram matar Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o sistema não quer Jair Bolsonaro na cadeira de presidente. E ali não foi só aquele militante, não. Tem mais coisas por trás. Tem mais histórias que estão por baixo dos panos. Agora eu vou falar aqui pra vocês o que o filho dele falou no Instagram. Olha só. Infelizmente foi mais grave que esperávamos. A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue. Chegou no hospital com pressão 10/3. Quase morto. Seu estado agora parece estabilizado. Orem, por favor. Então tá aí. Por um fio, Jair Bolsonaro não ia ser enterrado amanhã. Por um fio, Jair Bolsonaro não ia para debaixo de 7 palmos. Por um fio. Tá vendo do que eles são capazes? Tá vendo do que eles são capazes de fazer? Porque eles não querem o bem do povo. O que é Jair Bolsonaro? É a favor da família, é um cara que fala pela família. O que é Jair Bolsonaro? É um cara que fala pelos valores morais da cidadania. O que é Jair Bolsonaro? É um cara que defende a inocença das crianças. O que é Jair Bolsonaro? É um cara que defende as mulheres. Embora a Maria do Rosário fale que ele não defende, mas ele defende as mulheres. Ele é a favor que as mulheres que querem se armar, se armem para se defender de possíveis estupradores e assassinos, dentre outros tipos de pessoas más que tem por aí pela civilização. Então tá aí, o sistema não quer Jair Bolsonaro, só que o sistema deu um tiro no pé. É claro que eu não vou acusar nem A, nem B, nem C, nem D, mas a gente sabe que existem muitas coisas para se contar, existem muitas cartas debaixo da mesa que jamais serão mostradas, porque essa mídia podre que tá aí vai fazer isso aqui, ó, silêncio, porque ela mama na testa do governo. Agora sim, Jair Bolsonaro vai vir mais forte, vai crescer mais ainda, porque isso daí serviu de notoriedade ainda maior para Jair Bolsonaro. Ele vai crescer mais ainda. Escuta o que eu estou falando, porque isso não aconteceu com Ciro, nem aconteceu com Marina, nem aconteceu com Alckmin, nem com Boulos, nem com nenhum. Por que só com Bolsonaro? Porque só Bolsonaro é ameaça e o resto não são? Então, fica aqui a minha análise do que o que eu acho que aconteceu com Jair Bolsonaro. O sistema não quer que Jair Bolsonaro comece a ruir tudo o que foi construído durante anos de governo de esquerda, marxista, com viés ideológicos, que é contra a vida, contra a moralidade, contra os cidadãos de bem, contra a família, contra a Constituição, contra tudo que é princípio, tudo que é valor. Então fica aqui meu recado e até o próximo vídeo. Agradecer a Deus por esse momento. Somos mortais. Agradecer também médicos, enfermeiros que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada por Deus, detectou e evitou que uma hora acontecesse. Então, em nome deles, meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil por ter colocado as pessoas certas nesse dia, a véspera do nosso 7 de setembro. Infelizmente, eu não vou poder comparecer amanhã na Presidente Vargas, no desfile de 7 de setembro. Nós estamos com o coração em mente, sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Deus acima de todos. Particular agora, Mário, você é um outro irmão que mede agora, que eu adotei. Todos
Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E essa missão será cumprida por mim, por você, Mário, ou por outra pessoa. Até o momento, Deus quis assim. E vamos levá-la. Adianta a todos que eu me preparava para um momento como esse. Porque você corre riscos. Às vezes a gente duvida, né? Sabe, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. E o que acontece na minha vida, desde quando eu nasci, numa chuva de pedra, aos 15 anos no Vale do Ribeiro. E o chegar de pessoas maravilhosas, como vocês estão nos assistindo, e nesse momento meus filhos também, a questão da família. Tem Deus, e depois tem a família. E a família, com todo respeito aos profissionais, é importantíssima, porque nesse momento é o que a gente pensa em primeiro lugar, o que nós podemos juntos fazer e se garantir no momento. Eu agradeço meus filhos que estão aqui, minha esposa está chegando, pedi para vir meu filho também, o Renan. A minha filha Laura não veio porque tem 7 anos, muito jovem. E o Servão está aqui. Obrigado, Brasil, estamos juntos. Muito obrigado, um abraço a todos.